Nós vamos ler os versículos de 28 até 30 mais uma vez. Romanos 8, versículos 28 até 30. Antes de ler a palavra do Senhor, nós vamos orar mais uma vez também. Pedir que o Senhor fale conosco, mas também fale com as crianças que vão estar aqui na outra sala, que use a sua palavra para nos consolar, nos exortar, nos ensinar, nos corrigir, para nos abençoar nesta manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nos concederes saúde e condições de estarmos reunidos neste lugar. Muito obrigado por este espaço, muito obrigado por podermos ter condições de sentar e ter a Tua palavra aberta e de ter condições de servir crianças com a Tua palavra também neste lugar. E nós pedimos que fales connosco, Senhor, que o Teu Espírito age em cada coração, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo entendimento daquilo que Tu revelaste ao longo da história, ao longo do Teu... e da forma como usaste o Teu Filho, da forma como usaste os Teus profetas, o Teu povo, como estás a usar a Tua igreja. Muito obrigado, quero Te louvar, Senhor, por este momento e rogar, pedir que abras os nossos olhos, abras o nosso coração para entendermos, para atendermos àquilo que está escrito e que por meio da Tua palavra nos venhas consolar, animar, ensinar, corrigir e educar na justiça, para que sejamos úteis, aperfeiçoados nas Tuas mãos para sermos homens e mulheres íntegros, inteiros, inteiramente dedicados a Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A carta aos Romanos tem esta mensagem. O Evangelho de Jesus Cristo estabelece graciosa e eficazmente judeus e gentios em justiça diante de Deus e num viver sadio entre si, depois de satisfazer por meio da fé as suas necessidades morais perante Deus. A carta aos Romanos trata do Evangelho, explica, expõe, aplica o Evangelho. Tem este propósito de encorajar os crentes de Roma e encorajar os leitores. Quem lê esta carta é encorajado a partilhar a sua compreensão do ministério do Evangelho como um meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante do próprio Deus e as suas necessidades relacionais entre si mesmos. Nós temos problemas no nosso relacionamento com Deus por causa do nosso pecado. Nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos entre nós, humanos, por causa do nosso pecado e do pecado das pessoas. Nós temos problemas no nosso relacionamento com Deus por causa do nosso pecado e da justiça e da santidade de Deus. Ele é um Deus santo. Isso causa-nos um grave problema, porque Ele não admite pecado na sua presença. E nós temos pecado. Nós somos pecadores. É isso que a carta aos Romanos diz, é isso que o Evangelho diz. O Evangelho começa, obviamente, com Deus e com o amor de Deus e com a graça e a misericórdia de Deus. Mas por que Ele precisa ser misericordioso? Porque o Evangelho diz-nos que nós somos pecadores. Nós caímos em pecado. Nós desobedecemos a Deus. Nós ofendemos Deus com a nossa desobediência, com o nosso orgulho, o nosso egoísmo, com
as nossas más decisões, as nossas más escolhas. Então nós temos necessidades morais graves, muito sérias, que precisam ser satisfeitas. Quer no nosso relacionamento com Deus, quer no nosso relacionamento com pessoas. E o Evangelho satisfaz essas necessidades. E então a carta aos Romanos é explicar o Evangelho. É por isso que é tão importante estudar esta carta com atenção. Nós já estamos há alguns meses a estudar esta carta. E a lembrar, semana após semana, à medida que nos vamos reunindo, do que é o Evangelho e o que nós precisamos reter. O Evangelho é, portanto, essa mensagem do amor de Deus por homens e mulheres como nós, que estamos aqui, que sendo pecadores, precisam da graça de Deus, essa graça maravilhosa de enviar o seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço que nós deveríamos ter pago, o preço pelos nossos pecados, essa morte redentora, essa morte que só o próprio Deus podia suportar, uma morte expiatória, ou seja, que tira o pecado da humanidade. O castigo que deveria estar sobre nós foi levado por Jesus, o nosso Salvador. Ele que nos substituiu, Ele que levou sobre Ele a ira de Deus, de um Deus santo, e ao fazer isso, Ele satisfaz a ira de Deus. E agora, homens e mulheres que ouvem esta mensagem, que confiam em Jesus Cristo como Salvador, podem ver os seus pecados perdoados, podem receber o perdão de Deus e assim relacionar-se com Deus e com as pessoas de uma nova maneira, com uma nova forma e com uma nova comunhão restaurada. E nós precisamos do Evangelho nos nossos relacionamentos. Nós precisamos lembrar que temos que nos negar a nós mesmos como Cristo se negou a si mesmo. Nós temos aprendido as aplicações e as implicações do Evangelho e vimos a semana passada, demos forte ênfase a sermos como Jesus, imitarmos Jesus, deixarmos que Deus nos transforme por meio da ação do Espírito para sermos conformes à imagem do seu Filho. É isso que está nestes versículos que acabamos de ler. E Jesus negou-se a si mesmo. E quando nós aprendemos a ser como Jesus nesta área, de negar a nós mesmos, negar os nossos prazeres, negar os nossos direitos, negar aquilo que nós achamos que nos dá alegria para poder satisfazer Deus e servir as pessoas, satisfazer outras pessoas, viver para agradar a Deus e agradar outras pessoas. Os nossos problemas relacionais, muitos deles desaparecem. Muitos deles, a maioria deles, já não faz sentido porque nós já não temos um ego para defender, para proteger, para agradar. Vivemos para agradar Deus, servir pessoas, agradando pessoas. E esta é a mensagem da Bíblia. É aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, um crente genuíno, maduro, é um crente que ama Deus e um crente que ama pessoas. E sobre Jesus Cristo e sobre imitar Jesus Cristo, a semana passada focamos um texto em Romanos, no capítulo 13, mas vimos como podemos imitar Jesus comendo e bebendo para fortalecer o corpo para a glória de Deus, não em orgias e bebedices. E revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo, sabendo comer e beber para simplesmente nos mantermos vivos e não fazer da comida ou da bebida ídolos do nosso coração. Usar o corpo com pureza e santidade, não em impudicícia e dissoluções. Andarmos com pureza em pensamentos e em atitudes. A importância da sexualidade dentro dos limites que Deus colocou para a experiência deste grande prazer que Deus dá à humanidade, mas que deve ser vivido apenas dentro do casamento, como um sinal, um símbolo da união de Cristo com a Igreja. Então, a importância de usar o corpo com pureza e santidade. Buscar a paz, sermos mansos, como Jesus é manso, foi manso. Alegrarmos-nos com as vitórias e alegrias dos outros. Jesus alegrou-se com as vitórias e alegrias dos seus discípulos. Isto é preciso humildade. E Jesus, ele é humilde. Ele era humilde e especialmente na sua experiência aqui na Terra, na história,
Ele mostrou essa humildade e mansidão e ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Nós precisamos aprender a humildade e mansidão para encontrarmos verdadeiro descanso para as nossas almas. Pensar nas coisas que são do alto. E o foco de Jesus era cumprir e fazer a vontade do Pai. Jesus foi paciente, viveu uma vida de simplicidade, de compaixão e de amor. Algumas das coisas que nós destacamos a semana passada, baseados neste texto também, de sermos conformes à imagem do Senhor, do Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E isto nós precisamos continuar a estudar. A vida de Jesus, e estamos a recomeçar a leitura do Novo Testamento, juntos aqui, Mateus. Vamos ler agora de novo a história da passagem de Jesus aqui na Terra. Mas ler as cartas, ler o Novo Testamento, é ler o que Jesus deixou e que o Espírito de Jesus guiou os apóstolos a escreverem, para que nós hoje soubéssemos quem é Jesus, o que é que Ele fez, o que é que Ele está a fazer e o que é que Ele quer que nós sejamos e façamos. Então, agora o versículo 30. Nós também falamos sobre eleição, predestinação, e o versículo 30 começa com esta expressão: aos que predestinou. E com esta expressão, e a semana passada nós tivemos um bom tempo a pensar neste assunto, que é tão fácil, não é, das Escrituras. Isto é só uma ironia, não é nada fácil. É um assunto dos mais difíceis de lidar com esta questão da predestinação, a eleição, o livre-arbítrio, a dificuldade que nós temos de entender esta questão da responsabilidade humana, se somos ou não livres para escolher ou para rejeitar ou aceitar Jesus Cristo, o testemunho, se é algo que Deus faz. Nós falamos muito sobre isto, mas a nossa conclusão tem sido esta: Deus realmente predestinou. A Bíblia diz, e eu creio de uma forma muito clara, que na eternidade passada, ainda o mundo não existia, portanto ainda a terra não tinha sido criada, não havia seres humanos. E Deus já havia predestinado, Deus já havia olhado com antecipação para a história. Deus já tinha feito decisões, Deus já tinha escrito nomes no livro da vida. Então, é a salvação na eternidade passada. É esta primeira frase, aos que predestinou. A segunda frase do versículo 30, a esses também chamou. E o verbo e esta ideia de chamar, isto é o que se refere àquilo que acontece no tempo, àquilo que acontece na história. A salvação aconteceu na eternidade passada, mas também acontece no tempo. Deus chama. E os salvos ouvem o chamamento de Deus. Então é a salvação no tempo. E aos que chamou, a esses também justificou. E esta expressão justificou, ela aponta para a plenitude do tempo. É verdade, há a história, mas houve um tempo que foi especial na história. E isso está em Gálatas 4:4. A plenitude do tempo é o tempo em que Jesus foi crucificado. É o momento do Calvário. É o momento em que Jesus rende o seu Espírito, dá a sua vida. É o momento da justificação. É ali que Ele nos declara justos. Então, a salvação acontece na eternidade passada. A salvação acontece quando Deus chama. Mas o momento, no tempo, na história, a salvação aconteceu, a justificação aconteceu no pináculo, na plenitude do tempo, no ponto mais alto da história da humanidade, na história de Deus com a humanidade. Foi no momento em que Jesus realizou a sua obra, a obra da salvação na cruz. E ainda há mais uma frase, é sobre essa que eu gostaria então que nós meditássemos esta manhã e que nós estudássemos o que a Bíblia diz acerca desta última frase. Aos que justificou, a esses também glorificou. E é uma referência à eternidade futura. Mas há aqui algo bem interessante. O verbo está no passado. Tanto em português como no grego. Glorificou. É como se algo já tivesse acontecido. Eu sei que nós já... Quem
quem está a acompanhar semanalmente os nossos estudos e a exposição bíblica, algumas semanas atrás nós falamos sobre isto e foi uma aplicação que nós fizemos acerca do uso do tempo passado, no grego é aoristo, deste verbo. Confiar. Isto, uma das aplicações que nós pudemos e fizemos naquela semana, naquela altura, é encorajar a uma confiança. O facto de este verbo estar no passado, isto leva-nos a confiar, a descansar que a glorificação futura é tão certa que pode ser considerada algo já realizado. E o tempo passado, na gramática, é usado para nos referirmos a uma coisa que já aconteceu, uma coisa que já foi feita. Algo que está realizado, que está completo. E o facto de Paulo usar um verbo no tempo passado e Deus ter inspirado Paulo a fazer isto, e nós acreditamos na inspiração verbal e plenária, toda a Escritura foi inspirada e cada palavra é inspirada. E cada tempo verbal tem o seu sentido e a sua razão de ser. E é desta forma que nos aproximamos da leitura desta frase, aqueles que ele glorificou. Esta ideia de que algo que está por acontecer, nós ainda não fomos glorificados. E nós vamos falar um pouquinho sobre, então, explicar o que a Bíblia diz acerca da glorificação. Mas considerarmos isso tão certo como se já tivesse acontecido. Os que foram de antemão conhecidos serão todos glorificados sem que um só se perca. É por isso que nós podemos e devemos demonstrar calma. Devemos demonstrar segurança, serenidade e paz. O salvo, aquele que foi chamado, aquele que foi predestinado, aquele que foi justificado, deve ser uma pessoa calma, uma pessoa serena. Uma pessoa confiante, uma pessoa pacífica, que demonstra paz. Não combina a agitação e a ansiedade e o desespero com o crente. Não combina. O crente, o cristão, o salvo, o eleito, o predestinado, o redimido, o justificado, o chamado por Deus, deve ser uma pessoa calma. Porque sabe que a glorificação futura é certa. É como se já tivesse acontecido. É isto que estamos a lidar com, este tipo de implicações e de aplicações para a nossa vida. O tempo é passado. A glorificação, devemos considerá-la a nossa presença no céu, a presença de Deus na nossa vida, a nossa estadia, a nossa presença com Ele, a nossa permanência com Ele, deve ser dada como certa e garantida. Isso deve dar-nos paz. Isso deve dar-nos segurança. É por isso que o crente, o homem e a mulher crente, deve ser uma pessoa serena, calma, não ansiosa, porque a salvação já foi garantida por Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. Isto é Romanos. Isto é o que esta carta quer transmitir. O que deveria ter sido feito já foi feito por Jesus. Nós temos que descansar nos seus méritos. Nós temos que confiar na sua obra. Nós temos que agir como pessoas que foram justificadas, perdoadas, declarados justos na presença de Deus. Não merecemos nada disto. É pela graça. Mas já foi feito. E foi Jesus que fez. O que fazemos por gratidão. Lidamos com problemas, estamos a lidar com morte, estamos a lidar com doença. Isso entristece-nos. Deixa-nos fracos, deixa-nos com a consciência que somos fracos. Estamos a lidar com problemas que são muito maiores do que nós conseguimos resolver. Nós temos um Deus muito maior do que nós, muito maior do que os nossos problemas. O Deus da Bíblia que realiza esse trabalho de resolver esses problemas que nós não conseguimos resolver. Então, acerca desta afirmação da glória e da glorificação dos santos, ainda no capítulo 8, nós lemos no versículo 18, se têm as vossas Bíblias, olhem para esse versículo, façam essa correspondência aí, versículo 18, Romanos capítulo 8, versículo 18, diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Na esperança, versículo 21 agora. Davi, podes avançar? Não sei o que aconteceu aí. Versículo 18 e versículo 21. No versículo 18 fala da glória que há de ser revelada em nós. E no versículo 21 fala da esperança que a criação tem de ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, no mesmo capítulo, 2 vezes esta expressão da glória de ser glorificado aparece nesta referência à salvação. A glória que há de ser revelada nos crentes, a glória que há de ser revelada na criação. E fala da glória dos filhos de Deus. Também em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 10, 2 Timóteo 2,10, outro texto que fala sobre a eterna glória. E Paulo fala do ministério dele, o ministério daqueles que são chamados por Deus, e que Paulo ele deseja ser um exemplo, um modelo no ministério, tanto para Timóteo, mas não só para Timóteo, para a igreja, para aqueles que leem as suas cartas. Ele que imitava Jesus, ele que seguia Jesus, ele que queria o mais rápido possível ser conforme à imagem do Filho. Ele diz assim: tudo suporto por causa dos eleitos, dos predestinados, dos chamados, dos justificados, dos glorificados. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Portanto, a salvação, ela é sinónimo de eterna glória, de glória eterna, de vida eterna. Mas esta expressão glória é uma expressão usada para se referir à salvação, ao que está por vir, ao que virá no futuro, na eternidade. Há muitas perguntas acerca do céu. Os meus filhos têm feito perguntas, mas eu fico muitas vezes a coçar a cabeça e há quem diga que eu tem alguns sinais, algumas coisas que eu faço com as mãos quando eu estou pensativo. Sem pensar eu faço algumas coisas, não é? Mas este é um gesto muito típico de alguém que está a pensar. Começa a coçar a cabeça e a pensar: como é que eu vou responder isto aos meus filhos? Felizmente, já há muitas respostas prontas na internet. A Bia descobriu há pouco tempo este site. Eu sei que alguns irmãos já conheciam este site. Foi esta semana que descobriste, Bia, este site, gotquestions.org. Eu recomendo. É realmente muito bom. É um site que tem um motor de pesquisa, tem uma lupazinha, né? Podem escrever lá o assunto e há muitas respostas bem escritas, simples, curtas, mas completas. Eu recomendo realmente. Escrito por irmãos que conhecem as Escrituras, nesta mesma linha que nós temos. Eles não se identificam com nenhuma denominação. Apenas acreditam na Bíblia, estudam a Bíblia com responsabilidade. Então, eu tenho gostado muito das respostas que eu encontro. Chama-se Got Questions. Está aqui, .org. Então, se quiserem anotar e consultar quando tiverem perguntas. Uma das perguntas que fizeram a este site e que os meus filhos fazem e pessoas me têm feito é: como é o céu? Como é o céu? O que é que a Bíblia diz acerca do céu? E a Bíblia descreve o céu como um lugar real. É real. É realidade, não é uma utopia. A Bíblia e Jesus, um personagem histórico, nosso Senhor, falou do céu como um lugar real. A palavra céu é mencionada 276 vezes, ou algum sinônimo, só no Novo Testamento. As Escrituras referem-se, eu creio, e nós acreditamos, a 3 tipos de céu diferentes. Existe o céu, que é este céu que nós vemos, é o céu que parece como sendo um arco que cobre toda a terra. É o céu que contém as nuvens, onde os pássaros voam. E há um segundo céu que está acima daquele céu que nós conseguimos ver,
que é esse espaço onde existem outros planetas, onde existem coisas que nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Podemos ter algum vislumbre em dias de um luar bonito, sem nuvens no céu, conseguimos ver algumas coisas lá nesse outro céu distante. E depois existe um terceiro céu que nós não sabemos onde fica. A Bíblia não fala da localidade, do local onde existe o terceiro céu, mas parece, biblicamente, que é o lugar onde Deus habita. É essa dimensão da habitação de Deus, é a residência do nosso Deus Trino. O plano de Deus é de encher o céu, esse lugar, com os seguidores de Jesus Cristo. E não é de estranhar que a palavra céu seja usada com o mesmo sentido que a vida eterna. Jesus prometeu preparar um lugar para os cristãos verdadeiros no céu. Isso está em João capítulo 14, versículo 2. O céu também é o destino dos santos do Antigo Testamento que morreram confiando na promessa de Deus, nessa promessa de um Redentor. E em Efésios 4:8 há um texto que parece indicar, nós acreditamos, que esses que aguardavam a vinda de Jesus foram levados, os que já tinham partido, foram levados para a presença do Pai naquele dia, naquele momento. Aquele que crê em Cristo não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. A vida eterna nesse lugar, na habitação de Deus. O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, portanto, que redigiu as palavras do Apocalipse, foi muito privilegiado por ter visto e por ter podido contar acerca da celestial cidade, da celestial Jerusalém. João viu que o céu possui a glória de Deus. Ele disse em Apocalipse 21, versículo 11. Porque o céu não tem noite e o Senhor é a sua luz, o sol e a lua não serão mais necessários. A cidade é cheia de brilho, essa cidade chamada Nova Jerusalém, é cheia do brilho de pedras preciosas e jaspes claros como os cristais. O céu tem 12 portas e 12 fundamentos. É assim descrito por João. João viu algo muito claro. João viu coisas materiais. E foi Jesus que lhe mostrou. Ele diz que o paraíso do Jardim do Éden é restaurado. O rio da água da vida corre livremente, ou correrá livremente, e a água da vida estará disponível novamente, dando fruto todos os meses, com folhas que são para a cura dos povos. Isso está em Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Por mais eloquente que João tenha sido na sua descrição do céu, a realidade do céu vai muito, muito além do que um homem finito possa descrever. No entanto, podemos saber que o céu é mais real do que esta terra que um dia passará. A terra passará, mas os céus não passarão. E a palavra do Senhor não passará. E ela descreve, a palavra do Senhor descreve esse lugar, o lugar onde Deus habita, como um lugar que não passará, é eterno. O céu é um lugar de não mais. No céu não mais haverá lágrimas, não mais dores, não mais sofrimento. Apocalipse 21:4. Não haverá mais separação, porque a morte vai ser conquistada. Apocalipse 20, versículo 6. A melhor coisa sobre o céu é a presença do nosso Senhor e Salvador. Estaremos face a face com o Cordeiro de Deus, que tanto nos amou e se sacrificou para que pudéssemos gozar da sua presença por toda a eternidade. Isso é o que de melhor há para dizer acerca do céu. Como é o céu? O céu é como Deus descreveu. É assim. Outra pergunta que é feita e tem sido feita, e livros têm feito esta pergunta, livros que são best-sellers, até filmes se fazem sobre esta pergunta. O céu é real? O céu existe mesmo? O céu é mesmo um lugar verdadeiro?
E a resposta é: o céu é com certeza um lugar real. A Bíblia diz-nos que o céu é o trono de Deus. Em Isaías, no capítulo 66, versículo 1, nós lemos assim: o céu é o meu trono, diz o Senhor. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Em Atos 7, aquele sermão, o último sermão de Estevão, antes de ser apedrejado, ele diz: entretanto, não habito o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como disse o profeta: o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Em Mateus 5, versículos 34 e 35, o próprio Senhor Jesus diz: de modo algum jurareis nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Então Jesus diz que o céu é o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Então, depois da ressurreição e da aparição de Jesus na terra aos seus discípulos, ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. É isto que nos diz Marcos 16, versículo 19, e também em Atos 7, Estevão viu Jesus lá à destra, sentado à direita do Pai. Em Hebreus 9, 24, nós lemos: Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. O autor aos Hebreus, ele fala de um lugar real, onde Jesus entrou. Jesus está lá para comparecer por nós diante de Deus. Jesus está lá a interceder pelos santos, pelos crentes, pelos cristãos, aqueles que creem em Jesus. Jesus não só foi adiante de nós, entrando a nosso favor, mas ele está vivo e tem um ministério atual no céu, servindo como nosso sumo sacerdote no verdadeiro tabernáculo feito por Deus. Ainda em Hebreus 6, versículos 19 e 20, fala da esperança que nós temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, essas coisas que nós não conseguimos ver, porque existe como que um véu que nos impede de ver. Mas onde Jesus está, e ele entrou como precursor, aquele que vai à frente, ele entrou lá por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote, sumo sacerdote, que nós não conhecemos a origem, como alguém que misteriosamente apareceu com autoridade sacerdotal, não de mãos humanas, não por homens, não por intermédio de homens, mas é um tipo de Cristo, é uma figura de Jesus Cristo, que aparece no livro de Melquisedeque, mas já tinha aparecido em Gênesis. Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2. Diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Jesus está sentado nos céus, no trono da majestade, como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, não é coisa de homem. O próprio Senhor levantou e edificou este tabernáculo, este lugar de habitação. Quando alguém nega a existência do céu, está a negar não apenas a palavra escrita de Deus, porque nós estamos a ler a Bíblia, estamos a ler a palavra revelada de Deus, que fala do céu como um lugar real, mas quem faz isto está também a negar os desejos mais íntimos do seu coração. Todos nós desejamos o céu. Isto é uma experiência humana, um lugar de paz, um lugar de alegria, de gozo, de regozijo, de descanso. Isto é o desejo mais íntimo e mais profundo e mais forte que todo ser humano tem. Nós todos lutamos por sossego. Todos nós lutamos por paz, por prazer, por alegria. Isto é o que está no mais íntimo de cada ser humano. Nós todos desejamos chegar a este lugar. E negar o céu é negar a realização do desejo mais íntimo e profundo do coração humano. Paulo referiu-se ao céu quando escreveu aos irmãos da igreja de Corinto, encorajando-os a se apegarem à esperança do céu para que não se desanimassem. E é na segunda carta aos Coríntios, nos capítulos 4 e 5, foram esses capítulos que eu li no dia em que eu recebi a notícia da morte do meu pai. E não foi assim há tanto tempo atrás, quando eu viajava
para o Porto e foi lá que eu cheguei e li os capítulos e orei, pedi a ressurreição do meu pai. Eu queria que ele voltasse, mas eu sabia que se ele não voltasse naquele dia, eu sei que ele voltará um dia a viver. O corpo dele será ressuscitado por causa destes textos. E foi com estas palavras que Paulo encorajou os crentes em Corinto. E no capítulo 5 diz assim, Paulo à igreja em Corinto, na segunda carta, capítulo 5, versículos de 1 a 4, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizesse, está a falar do corpo humano, o corpo físico, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. A falar desse tabernáculo feito, erigido, levantado por Deus, esse lugar de habitação de Deus e do espírito humano. E por isso, neste tabernáculo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, nós gememos angustiados por causa da doença, por causa da guerra, por causa da maldade humana, por causa do nosso pecado, do pecado dos outros. Nós gememos angustiados. Há noites em que choramos, há noites em que ficamos tristes realmente. Há dias em que nós sofremos muito. Não por querermos ser despidos, nenhum de nós quer morrer, ou nenhum de nós deveria querer morrer, a não ser momentos de grande desespero, como Jó viveu. Elias desejaram ser despidos, desejaram morrer e partir. Paulo desejou isso. Ele teve momentos de desesperar da própria vida. Mas isto não é normal na experiência do crente. Nós não queremos ser despidos. Nós queremos é ser revestidos. E que isso aconteça assim, num abrir e fechar de olhos. É que a trombeta soe e que recebamos aquele corpo espiritual e o mortal seja absorvido pela vida. Não é? Este corpo mortal que seja absorvido pelo corpo da vida, o corpo celestial. É isso que nós queremos. E Paulo assim encorajou os crentes a terem uma grande antecipação, a pensarem na glorificação como algo que já aconteceu. Uma grande antecipação pelo seu lar eterno no céu. E tal perspectiva iria capacitá-los a aguentar as dificuldades e as decepções desta vida. É assim, irmã Nazaré, que nós lidamos com decepções desta vida. É assim, é pensando no céu. É pensando que o Senhor está a guardar-nos, está a preparar esse lugar para nós. Ele está a proteger-nos e a guardar-nos aqui na terra. E esta perspectiva da eternidade capacita-nos a aguentar as dificuldades e as decepções desta vida. No capítulo 4, andando um bocadinho para trás, versículos 17 e 18, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Interessante vir de quem vem, chicoteado, perseguido, maltratado, jejuns, vigílias, fomes, naufrágios, preso várias vezes. Ele diz leve e momentânea tribulação. Este homem sofreu como poucos de nós alguma vez sofremos. Paulo sofreu muito. E nesta altura em que ele escreve esta carta, ele já tinha sofrido muito por causa de Jesus. Muito. Mas essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, elas passam, elas estão limitadas ao tempo, elas acabam. Mas nós atendamos aquelas que se não veem e que são eternas. São essas que nós devemos prestar atenção, é para essas que devemos olhar, são essas coisas que devemos buscar. O crente busca isso. O crente busca as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas que não se veem, mas que são eternas. As do tabernáculo que o Senhor erigiu, da presença do Senhor, a vida eterna, a glória eterna. Infelizmente, o nosso pecado impede a nossa entrada no céu. Já que o céu é a morada de um Deus perfeito e santo, o pecado não pode entrar lá. E nem pode ser tolerado por um Deus justo e santo. Felizmente, que Deus, por ser também misericordioso, Ele providenciou-nos uma chave para abrir as portas do céu. E essa chave é Jesus Cristo, esse caminho é Jesus Cristo e não há outro.
É só por meio da fé e da confiança em Jesus Cristo que nós podemos entrar nesse lugar. Todo aquele que crê em Jesus e clama por perdão dos seus pecados vai ver as portas dos céus abrir-se completamente para a sua entrada. É só quem clama a Deus e diz: Senhor, salva-me dos meus pecados. E quem faz isso tem esse acesso à presença de Deus, esse lugar que Jesus preparou. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 22, diz que nós podemos ter coragem, ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, esse lugar santíssimo. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote como nós temos sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado com água pura. É isso que a obra de Jesus faz. Quem crê no sacrifício de Jesus é purificado como uma água pura que lava o pecado. Esse sangue que nos purifica de todo o pecado, toda a injustiça, de toda a maldade. Outra pergunta que é feita sobre o céu. Haverá ruas de ouro no céu? É verdade, literalmente haverá ruas de ouro no céu. Existem alguns estudiosos, alguns irmãos que com seriedade estudam a Bíblia, fazem comentários, e eles não aceitam esta ideia de que haverá ruas de céu, literalmente, não é? De ouro, sim, literalmente no céu. No entanto, quando estudamos este texto, e Apocalipse, estamos a falar de Apocalipse 21, versículos 18 e 21, num contexto maior daquilo que Jesus revelou a João, eu creio, como muitos irmãos também creem, que não há razão para duvidar de que haverá ruas de ouro, que a praça será de ouro, que a cidade será de ouro. Eu não creio que haja razões para duvidar da literalidade desta descrição. Contudo, todavia, entretanto, a nossa atenção na eternidade dificilmente será focada em tesouros terrenos. O ouro é um tesouro. O ouro é uma riqueza, é algo que desejamos acumular para garantir algo de valor, para ser trocado em alguma atividade, alguma necessidade comercial, comprar alguma coisa. Então o ouro é sempre uma garantia, é um bem, é um tesouro que o ser humano procura guardar. Mas a nossa atenção na eternidade não vai estar focada em tesouros materiais, terrenos. Embora o homem persiga tesouros como o ouro aqui na terra, um dia este será simplesmente o material do pavimento, o chão que o crente pisará no céu. Embora aqui sejam coisas tão preciosas, para o crente no céu será equivalente ao pó, ao cimento, é tijoleira, é paralelo, é piso. E esta é a dimensão, esta é a simbologia, esta é, eu creio que é um dos sinais, é um dos símbolos, uma das lições que podemos aprender com este texto. Não importa quantas joias ou materiais preciosos componham a construção física do céu, pérolas, pedras preciosas, nada vai ser de maior valor do que Deus, o Deus que nos ama, o Deus que deu a sua vida, ou deu o seu Filho para nos salvar. Outra pergunta, esta que o Pedro e a Ana já fizeram mais do que uma vez. Papá, o que é que vamos fazer no céu? O que é que vamos fazer? A Bíblia fala de algumas coisas que se faz no céu, que vamos fazer no céu. Em Lucas 23, 43, Jesus fala do céu, usando a palavra paraíso. Paraíso é uma palavra que significa literalmente parque. Um Éden, um local de felicidade futura, um jardim, um parque de recreação. Esta palavra é usada para se referir a um parque de recreio. E nós sabemos, já vimos uma criança a brincar num parque de recreio, num recreio da escola.
E ninguém associa parque a algo monótono, não é? Sem alegria. Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isto está em Mateus 4:10, mas ele está a citar Deuteronômio 6:13. Adorar é algo que vem do coração e que se manifesta em glorificação. Servir a Deus é adoração. E as Escrituras deixam claro que nós vamos servir a Deus no céu. Em Apocalipse 22:3 nós lemos esta frase: os seus servos o servirão. Portanto, descrevendo o céu, descrevendo a realidade futura, a glorificação futura, existe esta expressão acerca do serviço. Os seus santos, os seus servos o servirão. Há serviço a Deus no futuro. Servir a Deus. Somos incapazes de servir agora plenamente nesta vida por causa do pecado. Mas, no céu, nunca mais haverá qualquer maldição. Não mais estaremos sob a maldição do pecado. Então, tudo o que fizermos será adoração no céu. Adoração é sinônimo de serviço. Nunca seremos motivados por outra coisa, senão pelo nosso amor a Deus. Faremos tudo por causa desse amor ao Senhor e não mais seremos contaminados pela nossa natureza pecaminosa. Então, o que é que nós vamos fazer no céu? Uma coisa que nós faremos é aprender. Além de servir, de adorar, nós vamos aprender. Romanos 11:34, nós lemos esta pergunta: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Esta ideia de conhecer a mente do Senhor, conhecer o Senhor. Romanos 11:34. Também lemos em Colossenses 2:3, no Senhor estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Deus é o alto, sublime, que habita a eternidade. Isaías 57:15. Deus é maior do que a eternidade e, portanto, levará toda a eternidade para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Isto está em Efésios 3:18 e 19. É preciso, para conhecer um Deus eterno, nós precisamos da eternidade. Então, o que é que vamos fazer? Nós vamos aprender. Nós nunca pararemos de aprender na eternidade. Vamos estar sempre a aprender sobre Deus. Teremos também a eternidade para interagir, para nos relacionarmos com uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Serão muitos os salvos. Serão muitos os santos que nós vamos encontrar na glória, na eternidade. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Isto está em Apocalipse 7:9, essa visão que Jesus deu a João acerca da glória eterna. Não é de admirar, portanto, que o céu seja um lugar de aprendizado infinito. Estaremos sempre a aprender. Conhecer uns aos outros, conhecer todos plenamente, vai levar toda a eternidade, porque é uma multidão que não é possível contar. É tanta gente que vai ser salva e que está a ser salva pelo Senhor e que nós vamos querer conhecer. Qualquer outra expectativa sobre o que faremos no eterno parque de Deus, no paraíso, no céu, será em muito ultrapassada quando ouvirmos o Rei dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos ser surpreendidos, sem dúvida, por muita coisa que nós jamais imaginamos. Mas ouvir este convite, ouvir Jesus a dizer aos seus santos, aos seus filhos, aos seus servos: vinde, aos seus súditos, vinde para possuir o reino, possuir a vossa herança. Mateus 25:34. Qualquer que seja a nossa atividade no céu, podemos ter certeza de que será muito mais maravilhosa do que aquilo que a nossa imaginação possa alcançar. Eu creio nisto. Vamos ser surpreendidos, vamos ver coisas muito mais maravilhosas no céu do que nós conseguimos imaginar agora, enquanto estamos vivos. Há uma pergunta incómoda também acerca do estado intermediário. O que é este estado intermediário? É um conceito da teologia, daqueles que estudam a Bíblia, que é uma especulação, uma teoria, é uma tentativa de explicar o que é que está a acontecer com aquelas pessoas que morreram, aqueles crentes que morreram,
e que estão à espera de receber o corpo glorioso. O que é que está acontecendo neste momento? E o céu, que em última instância aguarda os crentes, é o novo céu e a nova terra. O céu será realmente um lugar físico, os nossos corpos físicos serão ressuscitados e glorificados, tornando-se perfeitamente aptos para a eternidade na nova terra. Isso é o que a Bíblia ensina, haverá uma ressurreição literal do corpo. Mas atualmente, o céu, nesta era, neste momento do tempo, na história, o céu é um reino espiritual. Portanto, parece que não haverá necessidade de corpos físicos temporários se os crentes estão num paraíso espiritual, num lugar espiritual. Qualquer que seja o estado intermediário, podemos ter a certeza de que os crentes no céu já se encontram perfeitamente satisfeitos, desfrutando das glórias do céu e adorando a majestade do Senhor, ainda que sem um corpo glorioso, ainda sem um corpo celestial, sem esse corpo igual ao de Jesus ressurreto. Mas já podem desfrutar da presença, da glória do Senhor, adorar o Senhor e contemplar a sua majestade. É isto que eu creio que podemos dizer acerca deste estado intermediário à luz da palavra do Senhor. Então, o que são, repetindo a resposta a esta pergunta, o que são os novos céus e a nova terra? O céu, onde os crentes viverão, será um novo e perfeito planeta no qual habitaremos. O novo céu será livre de pecado, livre do mal, livre da enfermidade, sofrimento e da morte. Será provavelmente muito parecido com a nossa terra atual, ou talvez até uma recriação desta terra, mas sem a maldição do pecado. Isso está em Apocalipse, capítulos 21 e 22. É esse lugar espiritual onde o Senhor está. Portanto, o que nós temos que fazer enquanto estamos nesta experiência na Terra é aprender a desejar aquilo que está preparado para nós. É ensinar a nossa alma a desejar aquilo que Deus disse que nos vai dar. Deixem-me dar-vos um exemplo muito simples. Não sei quantos já ouviram falar de bola sovada. Bola sovada. Sovada é levar uma valente tareia, uma coça. Sovada. Uma surra. Então, há uma espécie de bolo que é pão lá no norte, em Trás-os-Montes, que aquela farinha, ela leva uma sova, ela é bem maltratada antes de ir ao forno. E fica pesada, fica dura. E só quem é transmontano é que gosta daquela bola sovada. Então, há aí uns transmontanos a tentar vender, impingir essa bola sovada aqui aos lisboetas, ali no Dolce Vita Tejo, tem lá um vendedor de Trás-os-Montes. Mas a Graça, que é transmontana, ela foi lá e ela disse, eu queria mesmo era a bola sovada. Ela disse, está aqui uma transmontana. Porque só os transmontanos é que gostam da bola sovada. E tem que aprender a gostar. Tem que ser introduzido. Tem que aprender a gostar daquela bola sovada. E a nossa filha, Ana, ela já aprendeu a gostar. E agora, quando ela vê que a mãe compra a bola sovada, ela já antecipa e ela já fica ansiosa por chegar a casa e poder comer no lanche a bola sovada. Mas ela não gostava. A minha mãe, que é do Porto, ela não é de Trás-os-Montes, ela esteve aqui em casa, ela viu a bola sovada e ela não quis a bola sovada. Não foi atraente para ela. Ela não aprendeu a gostar da bola sovada. É possível aprender a gostar de alimentos. Eu não gostava de peixe. Agora eu gosto de peixe. Não sei. Eu podia dar outros exemplos. Não sei quantos de vocês que não gostavam de alguns alimentos e aprenderam a gostar de alguns alimentos. Eu estou a usar este exemplo para dizer que acerca do céu, o que está dito acerca do céu, é isto que nós lemos. E nós temos que aprender a gostar destas coisas. Porque é isto que nós vamos receber. E há um aspecto de surpresa,
Há um aspecto de mistério, há coisas que não foram reveladas, há coisas grandes demais para caberem em palavras e serem descritas com palavras. Estamos a falar de eternidade, estamos a falar da imensidão de um Deus infinito, um Deus todo-poderoso, muito maior do que a história, muito maior do que aquilo que podemos conhecer. Claro que há aqui mistério, mas há coisas reveladas e que nós precisamos aprender a gostar, a desfrutar, a desejar. Porque é isso que nos vai ser dado. Esta será a nossa vida futura. Então, a Bíblia foi escrita também, especialmente os Salmos, para nos ensinar a orar, a desejar coisas como esta aqui do Salmo 16, versículo 5. Podem abrir e marcar estes versículos do Salmo 16. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Senhor, Tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa vida. E Ele será a nossa herança e a nossa vida. Se nós não aprendermos a desejar o Senhor, a ter prazer nas coisas do Senhor, claro que nós não vamos desejar o céu, porque o céu é o Senhor. O céu tem tudo a ver com o Senhor. Ele vai ocupar tudo. Ele é aquele que enche todas as coisas. Salmo 16, versículo 5. Versículo 10. O Senhor, Tu não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o Teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. Na Tua destra há delícias perpetuamente. É na presença do Senhor que há alegria plena. Há prazer, há delícias. E se nós não aprendermos a desejar o Senhor e as coisas do Senhor, nós não vamos conseguir desfrutar daquilo que nos está preparado para a eternidade. É aqui na história que nós aprendemos a desejar as coisas do alto, a desejar o Senhor. É aqui que nós temos que aprender a ter prazer no Senhor, a ter alegria no Senhor, a nos deliciarmos com a presença do Senhor. Salmo 17, versículo 15 diz: eu na justiça, eu que fui justificado, eu que recebi a justiça de Cristo me foi imputada, na justiça eu contemplarei a tua face. Quando acordar, quando for ressuscitado, eu me satisfarei com a tua semelhança. A satisfação vem da presença e da imagem e da visão do Senhor. Para o crente, para o salvo, para o eleito, para o predestinado, aquele que foi justificado, é a semelhança, é aquilo que reflete Deus, a imagem de Jesus. Salmo 73, versículos 24 e 26. Senhor, Tu me guias com o Teu conselho e depois me recebes na glória. E o que é que eu terei na glória? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A nossa herança é o Senhor, é Deus. Não são as coisas aqui da terra. Nós não vamos levar nada daquilo que nos dá prazer e realização aqui na terra. Só teremos o Senhor. Só teremos Deus. E se Ele não for agora a nossa alegria, se agora não é Ele que nós desejamos, se nele nós não nos conseguimos alegrar e ter prazer, sentimos-nos deliciados, nós vamos ter a eternidade comprometida. Isaías 35, versículos 8 a 10 diz: ali, na Jerusalém futura, ali em Sião, haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Nesse lugar não haverá tristeza nem gemido. Apocalipse 7, versículos 14 a 17. Senhor, Tu o sabes.
Quem são estes, Senhor, só Tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Justificação. Aqueles que são vestidos, são achados vestidos e não nus. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Isto é o céu. Esta é a presença de Deus. Esta é a glória que nós aguardamos. Por isso Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Morrer, partir, é lucro. Por isso ele fica constrangido, ele explica depois porquê. Em Filipenses 1, 23, eu gostaria de poder ficar e servir-vos para o vosso progresso e gozo da fé, mas eu tenho esse desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O céu, a presença do Senhor é incomparavelmente melhor do que está na história, do que está na terra, do que está no tempo. É lá no céu que nós poderemos ouvir, ou que ouviremos estas palavras do nosso Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esta palavra gozo, eu queria destacar. Ela significa literalmente alegria, satisfação de pessoas que são o prazer de alguém. O Senhor, a alegria, o prazer que nos está a guardar. Prazer verdadeiro. É algo que é delicioso, algo que satisfaz. Entrar na presença do Senhor é entrar na alegria. Então é por isso que eu gostaria de deixar estes pensamentos finais com os irmãos. Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E vejam a ligação desta passagem com este texto em Colossenses 2:3. Colossenses 2:3. Em Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tesouros. É em Jesus que estão todos os tesouros, em Cristo. Não acumuleis tesouros na terra. Os tesouros estão em Cristo. Colossenses 2:3 diz, os tesouros estão escondidos em Cristo. E em Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas lá do alto. Pensa no versículo 1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É por isso que estas perguntas têm que ter respostas ainda hoje. Cada um responde para si. Cada um procura agora fazer este exame, em forma de aplicar isto que foi lido acerca do céu. O que nós aprendemos acerca da glorificação futura. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram predestinados, chamados, justificados, glorificados. Irmão, irmã, amigo, amiga que está aqui, que está a ouvir esta mensagem, quais são os seus tesouros? Eu preciso, a mim mesmo, preciso perguntar-me quais são os meus tesouros. Quais são os meus maiores desejos? Quais são os meus sonhos? O que é que eu quero? O que é que eu busco? No que é que eu estou a pensar? O que é que eu penso? Pelo que é que eu estou a lutar e a trabalhar? Nós precisamos responder a isto para poder confrontar com esta mensagem bíblica, com esta exposição acerca da glorificação. Aquilo que Paulo disse, aquilo que o Senhor Jesus disse, aquilo que os apóstolos escreveram, aquilo que a Bíblia diz. Quais são os meus tesouros?
Quais são os meus maiores desejos? Quais são os meus sonhos? O que é que eu quero? O que é que eu busco? No que é que eu penso a maior parte do tempo? Pelo que é que eu estou a lutar e a trabalhar? E nós precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer aquilo que nos estimula, aquilo que nos faz trabalhar e lutar. E se precisar ser corrigida alguma coisa, que ainda hoje nós façamos essa correção. Nos arrependamos e que andemos no caminho certo, no caminho de buscar o que é do alto, pensar nas coisas do alto. Aprender a amar, a desejar e sentir prazer naquilo que realmente vai satisfazer a nossa alma. Esse lugar de alegria, de conforto, de consolo, de prazer eterno. O Senhor nos ajude nesse exercício, neste dia.